dia, alunos, tudo bem? Hoje é dia 16 de junho e nós vamos para mais uma aula. Na aula passada, nós vimos sobre o vento, lembram disso? Hoje nós vamos falar sobre a previsão do tempo e sobre a formação de nuvens, tá? A meteorologia é uma área da ciência que estuda os fenômenos atmosféricos. Então, é a área da ciência que vai falar pra gente a temperatura do dia, se existe uma massa de ar quente, de ar frio, se existe a probabilidade de chuva. Nós temos a meteorologia muito forte no nosso dia a dia, na apresentação de jornais, em revistas e até mesmo em sites da internet, porque ela consegue nos dar a temperatura daquele dia, então a gente consegue sair de casa sabendo se vai fazer frio, se vai fazer calor, se tem probabilidade de chuva. Então ela consegue direcionar o nosso dia a dia para a gente conseguir ter uma previsão do tempo que vai facilitar a nossa vida e o nosso cotidiano, ok? Como que a meteorologia ela estuda esses fenômenos? Ela utiliza satélites, estações ou então balões meteorológicos, ok? Então, esses são alguns instrumentos que a meteorologia estuda para poder passar para nós aquilo que nós precisamos saber em relação à previsão do tempo, tá? Alguns instrumentos de medição básicos que são muito comuns primeiro, o termômetro, que vai medir a temperatura. Então, nós temos aqui uma representação do termômetro. Ele mede a temperatura aqui no Brasil em graus Celsius. E existem outras unidades de medida ao longo do mundo. Mas aqui no Brasil, nós utilizamos a medida em graus Celsius. Então, o termômetro é que vai falar pra gente se vai estar calor ou se vai estar frio naquele dia, tá? Nós temos também o barômetro. O barômetro, ele é um instrumento de medição que vai nos fornecer a pressão. E ele está sendo representado aqui por essa figura. Ele lembra muito uma bússola. Ele vai conseguir medir a pressão para a gente conseguir saber qual que é a pressão daquele dia, tá? E nós temos também o higrômetro, que o higrômetro é um instrumento de medição da umidade do ar. É ele que vai falar para nós se o ar está com uma alta umidade, com chances maior de chuva, ou se ele está com uma baixa umidade, com chances menores de chuva, tá? A umidade do ar ela é muito importante para nós, porque ela está diretamente relacionada com os nossos problemas de saúde. Então, quando eu tenho uma umidade do ar muito baixa, eu tenho um ar mais rarefeito, com menor quantidade de oxigênio também. Eu tenho alguns problemas de saúde, como a boca seca, a região dos olhos mais irritados, o que pode desenvolver problemas de rinite, que é muito comum aqui na região de São Paulo. E também uma desidratação um pouco maior. Então, nós temos que ficar atentos em relação à umidade do ar para conseguirmos nos hidratar melhor, conseguir ingerir uma quantidade de água maior para que os nossos problemas de saúde sejam diminuídos em relação a essa umidade do ar, ok? Então, esses três são os instrumentos mais comuns utilizados no nosso dia a dia. E aquele que nós temos maior contato é em relação ao termômetro, que vai fornecer a temperatura, se está calor ou se está frio. Bom, em relação à formação das nuvens, primeiro nós precisamos saber o que é uma nuvem. A nuvem nada mais é do que um agrupado de gotículas de água em suspensão. Então, várias gotículas de água elas vão se juntando até formar uma nuvem. E as nuvens, existem três tipos básicos delas. A primeira são chamadas de cirros. São nuvens isoladas, brancas e formadas por cristais de gelo. Então, percebam aqui nessa figura, são nuvens mais finas, elas são apenas uns riscos no céu. Elas são isoladas, então elas não estão agrupadas e elas são formadas por cristais de gelo, ok? O segundo tipo são os estratos. Já elas são diferentes dos cirros, porque elas são grandes, são cinzentas e normalmente estão associadas à presença de chuva. Então, quando a gente fala assim, nossa, o céu está preto, significa que existe uma maior concentração de nuvens do tipo estratos, onde essas nuvens são cinzentas, porque dentro delas existe uma grande quantidade de gotículas de água que vão formar as chuvas para serem precipitadas, ok? E por último, nós temos os cúmulos.
Os cúmulos, eles são as nuvens mais comuns do nosso dia a dia. Elas estão isoladas e são formadas por o que a gente chama de bolas de algodão. Então, são as nuvens mais comuns do nosso dia a dia e são as nuvens que estão presentes em maior quantidade no céu. São as nuvens em formas de bolas de algodão. Parece um emaranhado de algodão um juntinho do outro, ok? Então, esses são os 3 tipos básicos de nuvens. Existem vários outros tipos, mas esses 3 são os mais comuns e os que a gente precisa saber. Tudo bem? Em relação às nuvens, nós também temos que falar sobre 2 frentes. A frente fria é aquela que diminui a temperatura local. Como que ela se caracteriza? A frente fria, ela é uma frente trazida do movimento do vento, certo? De ar frio para uma região onde tem uma concentração de ar quente. Então, eu tenho vento forte, frio, sendo trazido para essa região de ar quente, tá? Vou diminuir a temperatura local. Então, às vezes, a gente vê no jornal que, por exemplo, segunda-feira fez 29 graus. E aí, falam que uma frente fria está vindo para a região de São Paulo. Então, é esse ar frio sendo encaminhado para essa região de ar quente, onde vai diminuir a temperatura local. Em conjunto com isso, eu também tenho a formação de ventos fortes e de chuvas intensas de curta duração, até mesmo uma presença de chuva de granizo, que é a formação das gotículas de água congeladas na forma de gelo, tá? Eu tenho também a frente quente, que é ao contrário da frente fria. Ela aumenta a temperatura e aumenta também a umidade da região. É um ar quente que ele vai se sobrepor a esse ar frio, então ele fica em cima do ar frio. E eu tenho um aumento da temperatura da região. Pode ser que tenha formação de chuvas? Sim, mas é muito mais difícil, ok? Se tiver a formação de chuvas, são aquelas chuvas que nós chamamos de chuvas de verão, que é uma tempestade forte em um curto intervalo de tempo, ok? A frente fria, quando ela passa e eu tenho a formação dessa frente quente, eu tenho a formação do ar quente por cima desse ar frio, eu tenho a formação do meu nevoeiro, ok? Então, é por isso que nós vemos algumas regiões de neblina, de nevoeiro, porque eu tenho a mistura dessa frente entre ar frio e ar quente. Tudo bem até aqui? Então, eu vou deixar 2 exercícios extra para vocês fazerem no caderno. Primeiro, além da medição da temperatura do dia, que outras unidades têm os termômetros? E 2, apesar de parecerem densas, as nuvens são facilmente atravessadas por um avião. Por que isso acontece? Então, vocês vão responder essas 2 perguntas no caderno, sobre as utilidades dos termômetros e por que as nuvens são facilmente atravessadas pelos aviões, tá? Depois que vocês fizerem esses 2 exercícios, vocês vão fazer os exercícios da página 293 e 295 da apostila, e eu vou disponibilizar o gabarito para vocês na segunda-feira do dia 22/6, ok? Se vocês tiverem alguma dúvida, podem me mandar no binóculo ou então através do chat do Schools, que eu vou estar à disposição para vocês. Um beijo e até a próxima aula!